Olá, eu me chamo Ana Josana, sou professora do UFPB Campus Cabedelo. Na aula de hoje, nós iremos ver cálculos químicos, conceitos relacionados a mol, massa molar e volume molar. Vamos lá? Inicialmente, vamos trabalhar o conceito do mol. Então, mol é a unidade da quantidade de matéria. Então, vejam, na química, né, nós trabalhamos com átomos, moléculas, são entidades extremamente pequenas. Então, é necessário que nós químicos trabalhemos com um conceito de forma que a gente esteja simplificando essas quantidades. Então, da mesma forma como no nosso cotidiano, né? Quando a gente vai numa papelaria, numa livraria, enfim, comprar papel A4, a gente não fala, moça, me dê 500 folhas de papel A4. O que é que a gente pede? Eu quero uma resma, né? Eu quero uma resma de papel A4. Quando a gente vai no supermercado, numa feira livre, enfim, a gente não fala, me dê 12 laranjas. A gente pede, eu quero uma dúzia de laranjas. Então, a dúzia, a resma, são, fazendo analogia, corresponderiam ao mol. Eu sei que uma resma corresponde a 500 unidades, a dúzia a 12 unidades. E o mol vai corresponder a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, sejam átomos, moléculas ou íons. Então, o mol, na verdade, ele vai corresponder à constante de Avogadro, né? Então, por definição, eu sei que quantidade de matéria, o mol, né, a quantidade de matéria que contém tantas unidades quantas são os átomos de carbono 12, do isótopo de carbono 12, contidos em 12 gramas, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23, no caso aí, átomos de isótopo de carbono 12. Mais uma vez aqui, só para ilustrar. Então, o mol é a quantidade de substâncias que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, só para fixar, um mol de átomos, moléculas, fórmulas, íons, elétrons, enfim, sempre vai ser a quantidade de substância que irá conter 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, fórmulas, íons, elétrons, certo? Então, um mol, no final das contas, vai corresponder àquela constante de Avogadro, o número de Avogadro. E a massa molar? A massa molar é representada pela letra M maiúscula. Vai ser uma massa que vai conter também 6,02 vezes 10 a 23 entidades. E a unidade da massa molar é o grama por mol, ou então vocês podem encontrar grama vezes mol elevado a menos 1. É a mesma coisa. Tá? Então, vamos contextualizar aqui, só para a gente fixar, em relação ao mercúrio e à água. Então, vejam, o mercúrio, a massa atômica dele, que a gente encontra lá na tabela periódica, corresponde a 201 U, que é a unidade de massa atômica. Se eu transformar o U para grama, ou seja, se eu tiver 201 gramas, esses 201 gramas irão conter quantos átomos de mercúrio? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E esses 201 gramas vão pesar quanto? Vão corresponder a 1 mol de átomos de mercúrio, certo? Então, a massa molar lá do mercúrio é igual a 201 gramas por mol. Aqui o livro aproximou, né, para 200 gramas. A água, se nós formos determinar a massa molecular da água, nós iremos encontrar um valor de 18 U. Da mesma forma, trocando U por grama, 18 gramas. Então, 18 gramas de moléculas de água vão ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é a constante de Avogadro. E essa massa lá de 18 gramas vai corresponder a 1 mol de moléculas de água.
e vai corresponder a uma massa molar de 18 gramas por mol. Certo, gente? Então, não tem mistério. Então, a massa molar, que é a massa molar, que vai corresponder a uma massa atômica, massa molecular, a massa de íon fórmula, que a gente aprendeu sendo a unidade U, se transformamos para grama por mol. Então, na massa molar de qualquer composto do que eu estiver trabalhando, sempre vai corresponder a 1 mol. E esse 1 mol sempre vão estar contidos 6,02 vezes 10 a 23 entidades, seja de átomos, moléculas ou íons, certo? Então, é uma que a gente chama de relação estequiométrica fundamental. Da mesma forma como, por exemplo, se eu mostrar para vocês aqui um livro. O livro, ele corresponde a um livro, é um livro, né? Que possui tantas páginas. Aqui ele apresenta 554 páginas. Esse livro, ele tem uma massa verificada lá na balança, e esse livro também tem um determinado volume. Então, tudo está relacionado a este livro que eu estou trabalhando aqui. Da mesma forma, são que a gente encontra na química, né? A gente pode estar fazendo essas correlações. Exercício. Então, nosso exercício, ele pede para calcular a massa em gramas de, letra A, 2 mols de átomos de sódio. Então, vejam, pela relação estequiométrica fundamental, eu sei que 1 mol de átomos de sódio vai corresponder à sua massa molar. O sódio, verificando na tabela periódica, né, a gente encontra que a massa do sódio aproximada vale 23, em termos de massa molar, 23 gramas por mol. Então, fazendo aqui a nossa regrinha de 3, 2 mols de sódio vai corresponder a uma massa X. Fazendo cruz credo, eu tenho que 1 multiplicado por X igual a X, igual a 2 multiplicado por 23, que dá, fazendo essa multiplicação, 46 gramas, certo? Essa é a massa. Se vocês perguntarem, mas qual é a diferença entre grama por mol e grama? Então, veja, essas duas unidades vão estar relacionadas à massa, mas eu só posso falar grama por mol se eu estiver trabalhando com a massa molar. Qualquer uma outra massa que for diferente da massa molar, eu preciso estar expressando a unidade em grama, certo? Letra B. Qual é a massa que vai corresponder a 9 vezes 10 elevado a 22 átomos de prata? Então, mais uma vez, pela relação estequiométrica fundamental, eu tenho que a massa molar de qualquer substância, espécie, átomo, molécula, enfim, sempre vai conter 6,02 vezes 10 a 23 espécies. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de prata vão corresponder a uma massa de 108 gramas por mol. Esse 108 gramas por mol é uma massa que a gente verifica diretamente aqui na nossa tabela periódica, tá? Para o átomo de prata. Aí a gente precisa coincidir as unidades, né? 9 vezes 10 elevado a 22 átomos precisa vir aqui na coluna da esquerda. E o X abaixo lá da unidade de massa, que é justamente o que a gente quer. A gente quer determinar a massa, vai corresponder a essa quantidade de átomos de prata. Então, fazendo um xizinho, cruz credo, eu tenho que 6,012 vezes 10 a 23 vezes x vai ser igual a 108, né? Que multiplica 9, que multiplica 10 elevado a 22. Então, x vai ser igual a 108 vezes 9, dá 972, vezes 10 elevado a 22. O número aqui está multiplicando, ele vai passar dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Aí eu corto essas potências, no meu denominador vou ficar com 10 elevado a 1, né?
E aí, 972 dividido por 6,02 dá 161, vezes 10 elevado a menos 1. X vai ser igual a aproximadamente 16 gramas de prata. Dando continuidade, determinação da quantidade de matéria, ou número de mol. Então, eu creio que já tem entendido, por exemplo, minha molécula de hidrogênio. Minha molécula de hidrogênio, que é o H2, ele apresenta uma massa molar de 2 gramas por mol. 2 gramas por mol de hidrogênio vai corresponder a 1 mol. Se eu tiver 4 gramas de hidrogênio, eu vou ter 2 mols. Se eu tiver 6 gramas de molécula de hidrogênio, H2, eu vou ter 3 mols, certo? Então, é sempre a gente fazendo uma correlação com a massa molar. Então, para eu determinar a quantidade de matéria, que é o número de mol, ela vai ser a relação entre a massa qualquer de uma amostra e sua massa molar. Então, a gente pode estar utilizando essa fórmula aqui, ó, N, que é o número de mol, igual a M, que é uma massa qualquer, dividido pelo M maiúsculo, que é a massa molar, e a unidade vai ser o mol. Então, temos, né, um mol, que é a relação estequiométrica fundamental. Um mol de átomos, moléculas, enfim, sempre vai corresponder à massa molar em grama, né? E vai conter a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23, átomos ou moléculas ou enfim. Exercício. Calcule a quantidade de matéria. Sempre que vocês virem lá quantidade de matéria, saibam que é o mol, que é o mol que eu preciso determinar, que é o Nzinho. Número de mols de átomos em letra A, 150 gramas de mercúrio. Então, eu posso substituir diretamente lá naquela fórmula, N é igual a M dividido pela massa molar, ou posso fazer uma regra de 3, que foi que eu utilizei aqui nessa questão. Então, eu preciso determinar a quantidade de mol, quantidade de matéria, o mol, em 150 gramas de mercúrio. Então, a primeira linha da regra de 3 é sempre a relação estequiométrica fundamental. Eu sei que 1 mol sempre vai corresponder à massa molar do que eu estiver trabalhando. No caso aí, foi do mercúrio. Então, pesquisando diretamente na tabela periódica, eu vou encontrar que a massa do mercúrio corresponde a 200,6. O que eu transformando para massa molar, a unidade da massa molar é o grama por mol. X, porque é o que eu quero terminar, que é o N. E aqui eu vou colocar os 150 gramas que foi dado aqui na minha questão, tá? Então, fazendo o cruz credo, eu vou encontrar que 200,6 vezes x vai ser igual a 1 multiplicado por 150. O número aqui está multiplicando, ele precisa passar dividindo. Então, x, isto implica que x é igual a 150 dividido por 206,6. 200,6. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar que o x vai ser igual a aproximadamente 0,7 mol de mercúrio. Tá? Então, 150 gramas de mercúrio vai corresponder lá a aproximadamente 0,7 mol de mercúrio. Letra B. 1,8 vezes 10 a 23 átomos de bromo. Então, fica o quê? Sempre a primeira linha, que é a relação estequiométrica fundamental. Então, eu tenho que 1 mol de bromo sempre vai corresponder àquela constante de Avogadro. O mol de qualquer coisa sempre corresponde ao número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de bromo. X, que é a quantidade de matéria, mol que eu quero determinar. E aqui é o dado da questão, 1,8 vezes 10 a 23 átomos de bromo. Resolvendo essa questão, fazendo um cruz credo, eu vou encontrar que 6,02 vezes 10 a 23x vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a 23. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 23 dividido por 6,02 vezes 10 a 23. As potências iguais eu cancelo. 1,8 dividido por 6,03
eu vou encontrar lá um valor aproximado de 0,3 mol de bromo. E o volume molar? O volume molar, o próprio nome está falando, né? Vai ser o volume que será ocupado por um mol de qualquer tipo de substância. Agora, contanto que essa minha substância esteja presente no estado gasoso. Não faz sentido eu falar volume molar para substâncias presentes no estado sólido ou no estado líquido, tá? Então, o volume molar é o volume ocupado por um mol de um gás a uma determinada temperatura e pressão. Porque a gente sabe que a temperatura e a pressão, elas influenciam diretamente as propriedades físicas e químicas das amostras que estão presentes no estado, principalmente no estado gasoso, né? A pressão, principalmente. Então, eu tenho duas condições. Na CNTP, temperatura de 0 graus Celsius, pressão de 1 atm, esse valor é fixo também. Então, o volume molar vai corresponder a 22,41 litros por mol, certo? Então, se eu tiver 1 mol de hidrogênio gasoso, 1 mol de argônio, 1 mol de moléculas de cloro gasoso, 1 mol de ácido clorídrico, 1 mol de qualquer coisa. Se eu tiver na CNTP, esse volume vai ser fixo também, vai corresponder a 22,41 litros por mol. E se eu tiver nas condições padrão, ou seja, pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius, eu vou encontrar que o meu volume molar, ele também vai ser um valor fixo e vai corresponder a 24,46 litros por mol, tá? Então, nessa figurinha aqui, ela indica, né? Por exemplo, eu tenho um mol, N, ocupando um determinado volume. Se eu duplicar aqui a minha quantidade de mol, eu também vou duplicar o meu volume. Então, ele é diretamente proporcional, certo? Então, 1 mol de qualquer substância na CNTP vai corresponder a um volume de 22,41 litros por mol. Se eu tiver 2 mols, eu vou duplicar. 2 mols vão ocupar um volume de 44,82 litros por mol, tá? Se eu duplicar, acabo triplicando também o volume. Exercício. Calcule o volume ocupado na CNTP por letra A, 10 gramas de argônio. Argônio, e na letra B, gás cloro. Então, vejam, todas as substâncias em estado gasoso. Porque só faz sentido eu estar trabalhando nas condições, a minha amostra deve estar presente no estado gasoso. Outro detalhe é que ele nos forneceu as condições, as CNTP. Então, a gente sabe que o volume molar na CNTP vale 22,41 litros por mol. Então, bora lá. Ele quer qual o volume ocupado por essa massa aqui. Então, relação estequiométrica fundamental. Eu tenho que 1 mol, né, de qualquer substância vai corresponder a 6,02 vezes 10 a 23, vai corresponder à massa molar e vai, se for substância gasosa, corresponder àquele volume molar que é fixo também. Então, 1 mol de argônio, na tabela periódica, a gente vai encontrar a massa, né? Que é 39,95 gramas por mol. Corresponde ao volume de 22,41 litros por mol. 10 gramas, porque eu preciso estar coincidindo aqui as minhas unidades, ó, vejam. E X, que é o que eu quero. Então, fazendo cruz credo, eu vou encontrar que 39,95 vezes X vai ser igual a 10 multiplicado por 22,41. Esse número está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, X vai ser igual a 224,1 dividido por 39,95. E aí, a gente vai encontrar que os 10 gramas de argônio vão ocupar um volume aí aproximado de 5,6 litros de argônio, né? Então, da mesma forma, só faz sentido eu falar litro por mol se eu estiver trabalhando com o volume molar, volume de 1 mol. Grama por mol também, né? Só faz sentido eu estiver trabalhando com a massa molar. Letra B, 2,7 mols de gás cloro. Então, eu tenho o quê? Que 1 mol de cloro ocupa lá o volume molar, 22,41 litros por mol. 2,7 mols de cloro vão corresponder a X. Mais uma vez, a gente faz o Xzinho.
Então, 1 vezes x, x igual a 2,7 multiplicado por 22,41. Fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar lá 60,5 litros de gás cloro. Então, 2,7 mols de gás cloro vão ocupar um volume lá de 60,5 litros. Próximo, calcule o volume ocupado na SNTP por 1,8 vezes 10 a 23 moléculas de H2S, que é o ácido sulfídrico. Então, não tem mistério. Relação estequiométrica fundamental. Eu tenho que o volume molar vai corresponder à constante de Avogadro, porque aí ele está perguntando o número de moléculas, né? Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. X, que é o volume que eu quero, e aí o dado da questão, 1,8 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Fazendo um cruz-credo, eu tenho que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas vezes x vai ser igual a 1,8 multiplicado por 10 elevado à terceira vezes 22,41. Fazendo esses cálculos, eu vou encontrar que x é igual, multiplicando 1,8 por 22,41, dá 40,3. Vezes 10 elevado a 23, esse número aqui, ele está dividindo, ele está multiplicando e vai passar a dividir, então dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Essas potências iguais a gente vai cortar, 40,3 dividido por 6,02 dá igual lá a 6,7 litros, tá? Então, essa quantidade aí de moléculas vai corresponder ao volume de 6,7 litros. Então, só para fixar, sempre que ele pedir quantidade de massa, eu vou estar relacionando com a massa molar. Sempre que ele estiver trabalhando, perguntando alguma coisa relacionada a volume, eu preciso relacionar ao volume molar. Sempre que ele perguntar a quantidade de átomos, moléculas, enfim, eu vou estar relacionando a constante de Avogadro. E sempre que ele pedir algo relacionado à quantidade de matéria ou mol, eu vou colocar lá um mol. Certo? Aqui algumas referências e espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais!